The Midnight Gospel é o novo desenho adulto da Netflix que tá sendo recomendado aí na primeira página, pelo menos pra mim, né, que assisto muito desenho na plataforma. Olá, galera, eu sou a Tatá e hoje a gente vai falar sobre essa obra super psicodélica, que é uma animação ocidental, né, e por isso ela já tem as suas diferenças, que eu vou falar aqui. Quem me acompanha há muito tempo na internet sabe que eu comecei falando principalmente de anime, né, que é como a gente se refere à animação oriental. E eu acho que aqui no Ocidente a gente tá tendo uma tendência para produções adultas em desenho. Não é uma novidade, isso já existia lá, sei lá, desde South Park, acredito eu, mas que tá vindo com força agora. A gente tem aí Rick e Morty, BoJack, e a gente sabe aí que o Oriente, os animes, né, também tem muita coisa pra adultos, mas a principal diferenciação talvez seja a questão de que nos animes pra adulto existe um certo nível de realismo, digamos assim, no sentido de que são obras que a maioria poderia ser de alguma forma adaptada para live action, sem grandes problemas, como são os desenhos ocidentais. Porque aqui no Ocidente, devido à história de como foram os nossos desenhos serializados, Tom e Jerry, etc., a gente acabou aprendendo muito essa questão de subverter a lógica da realidade e as leis da física, e a gente usa isso nos desenhos para adultos também. E é isso que eu acho muito legal nesses desenhos ocidentais para adultos, e é algo que eu fico muito feliz de poder falar aqui no canal. Agora que eu tenho um canal novo, né, eu não fico tão presa mais a animes, como eu pretendo falar aqui de filmes, séries e outras coisas que eu já tenho feito. The Midnight Gospel, galera, é um desenho daqueles bem psicodélicos. Isso já foi o que me chamou a atenção quando ele apareceu ali pra mim em destaque pra assistir. Eu vi, cara, tem alguma coisa de muito legal ali, me lembrou muito Rick e Morty, e as pessoas de fato estão comparando com o Rick e Morty por causa dos temas, né, que abordam filosofia, existencialismo e temas muito profundos. Só que enquanto o primeiro, né, Rick e Morty, fazia isso de uma forma bem nihilista, eu acho que The Midnight Gospel é mais propositivo. Eu nunca assisti Rick e Morty, infelizmente, porque é algo que eu acho que eu iria gostar bastante. Será que ainda dá tempo de fazer vídeo sobre isso aqui no canal? Mas The Midnight Gospel eu assisti e sim, tem essa pegada mais propositiva, né? Essas questões filosóficas não estão ali de uma forma negativa, e sim de uma forma que faz você olhar pra dentro de você mesmo, mas isso não é o principal diferencial desse desenho. Antes de falar qual é esse referencial, eu queria dizer que o que me levou finalmente a falar, não, cara, eu tenho que parar e assistir isso aqui, é quando eu soube que tinha o envolvimento do criador de Hora de Aventura, que é um desenho que eu gosto pra caramba. Eu realmente fico muito triste, galera, vocês não fazem ideia do quanto que eu fico triste de não ter tido um espaço aqui na internet pra falar sobre Hora de Aventura na época que estava sendo lançado, porque eu sou fã pra caramba mesmo, e assim, eu deixei passar, porque na época eu não tinha uma janela pra falar sobre isso. Mas agora que eu tô com esse canal novo, eu posso trazer alguns temas gerais, né? Não acompanhando de fato o que tá acontecendo, mas alguma coisa mais geral sobre a obra, com certeza, tá aí na minha fila de várias pautas. E eu de cara percebi que aqui nesse desenho, o autor ele finalmente conseguiu explorar toda a psicodelia, toda a viagem que ele já pretendia fazer lá em Hora de Aventura. Só que Hora de Aventura era um desenho com várias camadas de público, né? Porque a princípio era um desenho infantil, que tinha ali uma piadinha ou outra, uma camadinha ou outra que a gente sabia que era pros adultos, né? Mas em geral era um desenho muito simples, completamente episódico, que foi aos poucos ele se tornando semi-episódico, e que eu acho que acabou se tornando uma coisa mais complexa porque o fandom abraçou. Eu acho que eu até já li uma entrevista falando sobre isso, que é aquela questão de mundo pós-apocalíptico gerado aí por uma guerra nuclear foi uma coisa que os fãs começaram a teorizar e eles decidiram abraçar essa ideia. E aí a história foi se complexificando. E da metade pra lá você vai tendo uma coisa cada vez mais continuada, né? Vai deixando até de ser semi-episódico e vai tendo uma importância muito grande você acompanhar o que tá acontecendo. E ali em Hora de Aventura, que é a parada que eu mais gosto, eles já começam a trabalhar uma questão sobre o multiverso, né? Sobre fenômeno físico e o mundo sensível e a realidade de fato, realidades alternativas e etc. Quando eles colocam toda aquela coisa do Prismo e do Jake, que sempre foi um sonho meu fazer um vídeo sobre isso, porque a Hora de Aventura abordou uma questão muito psicodélica sobre o espaço e tempo. E The Midnight Gospel foca exatamente nisso, ele vai diretamente nesse ponto. A história é sobre alguém que tá mais ou menos ali no que seria o mundo do Prismo, se a gente for traduzir na linguagem de Hora de Aventura. É alguém que está fora do tempo e do espaço, tá no multiverso, digamos assim. E ele tem um simulador de realidade em que ele escolhe ali uma terra ou um planeta diferente de várias realidades alternativas. E a cada episódio ele entra nesse simulador e vai lá
entrevistar um personagem com quem ele tem alguma conversa muito louca. É semi-episódico, bem semi-episódico mesmo, porque a cada episódio ele vai ter essa conversa que é sobre um tema bem específico, que você não depende de ter visto outros episódios pra entender. Só que tem aquela coisa ali de quando ele volta pra casa, que ele sempre traz um sapato, né, lá dessa realidade que ele visitou, e a gente tem um pouquinho de continuidade na história desse personagem, um pouquinho de evolução, mas essa parte que tem continuidade não é o foco principal, né? Os temas que são tratados dentro de cada episódio específico são muito mais importantes. Então, você pode tratar, se você quiser, como algo puramente episódico mesmo. Agora, eu esqueci de dizer lá no início, é muito importante eu falar agora, porque a gente chegou até aqui sem dizer que isso não é um desenho pra todo mundo. E quando eu digo que não é um desenho pra todo mundo, não é subestimando que alguém não vai entender. É porque não é pra todo mundo mesmo, sabe? Ele quebra demais com vários padrões. Eu digo que esse desenho é uma obra de arte. E quando a gente vai falar de obra de arte, como diz um professor meu, que eu gosto muito, a gente tem que guardar gosto no bolso nessa hora. Não que você não possa ter o seu gosto, que você não possa se desagradar de fato com aquilo dali. Você não está proibido disso. Você pode sim se incomodar, mas que você não pode reduzir a sua análise a isso. Você precisa guardar essas suas impressões para tentar, de fato, entender e analisar o que foi proposto ali. O que estão tentando discutir, o que estão tentando dizer, né? Porque não gostar de alguma coisa que quebra as regras que nos formaram tão profundamente é muito fácil. Isso é uma coisa que eu vou falar muito aqui no canal quando eu estiver falando de filmes, quando eu estiver falando de séries. E eu ainda pretendo fazer um vídeo mais geral sobre isso, né? Que é o que basicamente diferencia o cinema de arte do cinema normal, por exemplo. A gente costuma confundir muito o que é crítica com o que é análise fílmica, por exemplo. Porque crítica é uma coisa mais geral, onde a gente pega o texto, né, o enredo, a construção dos personagens, a história, e a gente faz vários links disso, saindo para fora da obra que você tá vendo, e linkando com coisas da filosofia, da psicologia e etc. Enquanto a análise fílmica se prende nos elementos audiovisuais, ou seja, naquelas impressões de sons que estão te causando e de imagens. E muitas obras não fazem isso porque seguem um modelo que a gente chama de decupagem clássica. Essa decupagem clássica ela está presente desde filmes até animes, até desenhos ocidentais, está presente em quase tudo. O objetivo dela, dessa decupagem clássica, é fazer você se sentir dentro da obra. É o que alguns teóricos vão chamar de realismo. Claro, não é realismo no sentido de você de fato achar que aquilo dali é realidade, mas sim de que traz uma realidade para sua experiência enquanto está assistindo, porque te aproxima demais. Todos os cortes, movimentos de câmera, a duração dos planos, tudo isso é feito para te aproximar e não para te afastar. E quando alguma coisa te afasta, ela quebra essa regra e é sempre uma primeira barreira para quem não tá acostumado com esse tipo de quebra. E até eu que tô deveras acostumada com isso, porque eu assisto muita coisa que é considerada de arte, né? E quando eu digo de arte é justamente por isso, porque quebra a decupagem clássica, causa o distanciamento. Ainda assim, esse desenho foi difícil pra mim porque ele causa um distanciamento num nível que nem eu tô acostumada. Sério, assim, pra mim foi muito difícil em vários momentos. Me interessou pra caramba de cara porque eu adoro coisas com temas psicodélicos, né? E também, como se isso não fosse o bastante, os temas que são abordados ali no episódio são temas do meu repertório comum, são coisas que eu tenho muito interesse, como, por exemplo, no primeiro episódio eu discuti do uso de drogas legais e ilegais, né? O uso de psicotrópicos, benzodiazepínicos e etc, para chegar numa conclusão moral de que não existe droga boa ou ruim. A substância, ela tá na natureza. O que vai trazer a diferença aí boa ou ruim são as circunstâncias em que o uso dela é feito, principalmente as circunstâncias sociais. Então, cara, foi um debate muito maneiro, que tem tudo a ver com coisas que eu já discuto, que já fazem parte da minha vida, né? E que fazem parte do meu dia a dia, por exemplo. Mas ainda assim foi difícil de acompanhar porque eles jogam os termos lá na conversa, né? Benzodiazepínicos, opioides e etc. E se você não tem um mínimo de entendimento sobre classes de medicamento, você vai literalmente boiar e eles não estão nem aí. Eu boiei pouco, porque eu tenho um pouco de familiaridade com isso, mas eu fico pensando, né, pra quem não tem a menor familiaridade com esse universo, o episódio seria literalmente um saco. Daí no segundo a gente tem uma discussão sobre vida e morte, que, cara, é lindo, é muito bonito, e se você tem alguma familiaridade com filosofia, com a questão do mundo fenomenológico, mundo sensível, e até mesmo se você tem alguma afinidade com teologia, esse episódio pode ser interessante. E esse é o que mais casa as imagens com o que está sendo falado. Eu já vou explicar esse probleminha das imagens depois. E ali pelo terceiro episódio o tema vai ser ocultismo, né? Alta magia, OTO, e a seita ali fundada pelo Crawlster, que pra quem não conhece é o cara que inspirou o Raul Seixas e a frase "faz o que tu queres, pois é tudo da lei", é um lema dessa ordem ocultista.
E eu tenho um mínimo, assim, um tiquinho de familiaridade com isso, porque eu já pesquisei essas coisas, mas ainda assim era muito pouco para eu conseguir acompanhar os termos que estavam sendo jogados ali. Eu tive que parar para olhar o Wikipedia depois para entender um pouquinho melhor, porque é um debate muito profundo, e se você não conhece os termos, se você não está familiarizado com os assuntos, dane-se, realmente o desenho não se importa com isso. Mas, como eu falei, ele traz o distanciamento. E como que ele traz esse distanciamento? Com o fato de quebrar com a lógica que você tem de imagem, som e continuidade fazerem sentido. Parece que aquilo dali tá desafiando os seus sentidos de uma maneira muito louca. Porque você tá ouvindo uma coisa que parece que não se conecta em nada com o que você tá vendo. No primeiro episódio, por exemplo, eles estão discutindo essas coisas das drogas enquanto eles estão num apocalipse zumbi, matando uma porrada de zumbis. E não importa o que aconteça, não importa o nível de ação da cena, o ritmo com o qual eles falam continua o mesmo, como se eles estivessem sentados dentro de um estúdio de podcast. E foi aí que, mais ou menos na metade do episódio, eu percebi que era exatamente isso. Era um podcast, galera. No final do episódio, ele encerra o EspaçoCast, que é como ele chama o podcast dele, dizendo que ele tinha ali apenas um ouvinte. E aí você entende tudo, né, galera? A ideia era realmente ser um podcast animado. E aí você vai pesquisar e você descobre que, bum, agora sim tudo fez sentido. Que esse podcast realmente existe. E daí o autor de Hora de Aventura, que era um fiel ouvinte desse podcast, em que inclusive ouvia enquanto fazia Hora de Aventura, por isso que provavelmente sofreu alguma influência psicodélica dos temas desse podcast. E aí depois ele resolveu procurar o cara e fazer uma parceria com ele para fazer esse podcast animado. Te distancia muito, galera, porque a conexão entre o que você tá ouvindo e o que você tá vendo não é óbvia, não é um link fácil de se fazer, não é o que a gente está acostumado com a chamada decupagem clássica, e é de fato diferente até mesmo das obras que costumam quebrar isso. Ele quebra além do normal, claro, porque é um podcast animado, né? As pessoas estão realmente falando ali, sentadas numa sala, enquanto elas estão vivendo imagens de ação em animações completamente psicodélicas. Eu vi muita gente dizendo que dá pra você considerar só o que está sendo dito, porque as imagens não se conectam em nada com o que está sendo dito, que são imagens completamente aleatórias, mas eu não acredito nisso nem um pouco, principalmente se você conhece Hora de Aventura, se você sabe aquele episódio lá da cadeia alimentar, né? Que eu até esqueci o nome do episódio agora, mas é um dos episódios mais loucos, que mostra aí uma cadeia de seres vivos até chegar nos vermes e o que os vermes devoram. Que esse episódio de Hora de Aventura me lembra muito o segundo episódio de The Midnight Gospel, que é o que eles falam sobre vida e morte no final. Eles vão caminhando por uma coisa bem parecida com aquele episódio ali. Então, nesse segundo episódio que fala de vida e morte, você consegue perceber, mas que tem sim um link entre as imagens e o que está sendo dito. No episódio dos zumbis também, se você fizer um pouco de esforço, você consegue perceber que tem metáforas visuais sendo ditas ali, muitas metáforas visuais, mas eu sinceramente não sei se eu, Tatá, tenho capacidade, tenho repertório para analisar aquilo dali episódio por episódio. Foi uma sugestão que o meu marido fez, né? Poxa, por que você não analisa The Midnight Gospel, cada episódio? Eu recomendo muito Meteoro, o Brasil, fazer isso, porque é uma coisa que eu acho que eles teriam capacidade para fazer. Mas é uma coisa que dá trabalho, cara. Eu teria que estudar muito, pesquisar muita referência para entender principalmente as metáforas visuais. E eu acho que é um trabalho que eu não sei se eu conseguiria fazer agora. Então sim, galera, tem muita coisa sendo dita na forma de imagem. Só que você tentar associar isso enquanto você escuta aquele podcast é um exercício de atenção, que é pra você falhar miseravelmente nesse exercício mesmo, não tem como. É com certeza totalmente proposital essa brincadeira com os seus sentidos e com a sua atenção. Você percebe que você tem que voltar alguma coisa porque você não ouviu a parte do texto, porque as imagens te distraíram de alguma forma. Eu acho que isso tudo é muito intencional e tem uma coisa muito rica ali querendo ser dita. A gente simplesmente colocar como coisas aleatórias só porque a gente não consegue entender é um pouco pretensioso, né? Aquela questão de que o rei está nu. Muitas vezes o rei não está nu, é a gente mesmo que não consegue ver a roupa do rei. E é um exercício de humildade admitir isso, porque, sei lá, Salvador Dalí, pra quem não sabe, né? Um pintor surrealista que tem vários quadros, que talvez vocês conheçam os quadros, mas muitos não estão familiarizados com a ideia de que ele também já fez cinema. Tem um filme chamado O Cão Andaluz, que ele fez com Luiz Buñuel, em que é uma viagem psicodélica total, né? O filme tem o pelo da axila da mulher que vira um ouriço na praia. É uma coisa muito doida, que é o surrealismo, que principalmente para quem estuda psicologia consegue achar ali muitos links com coisas da psique humana e tal. Arquétipos, principalmente. Eu vi um vídeo de um terapeuta hipnólogo que estava falando aí sobre os arquétipos que são trabalhados nas imagens de The Midnight Gospel. É complexo pra caramba mesmo, cara. Tipo, eu assisti sem entender 100%,
mas eu gostei de algumas coisas. Obviamente eu me incomodei com muitas outras, porque bate muito em coisas que foram construídas pra mim, quebra muito regras que estão muito interiorizadas em mim. Então o incômodo é inevitável, mas eu guardo esse incômodo no bolso, porque eu sei que é muito mais do que aquilo dali que eu tô vendo, sabe? Eu sei que o rei não tá nu, não. E eu gostaria muito de ver aquela roupa do rei. Eu tô falando aqui da metáfora da roupa do rei como se todo mundo entendesse, mas me sinto na obrigação de dar uma explicaçãozinha sobre isso pra quem nunca tem ouvido essa historinha, que tá muito na moda agora por pessoas que usam pra falar de política, por exemplo. É a ideia de que tinha um rei que apareceu pelado e dizia que ele tinha uma roupa muito especial, né? Que só os mais dotados de inteligência conseguiriam enxergar essa roupa que ele estava vestindo e que por isso que para as demais pessoas ele parecia nu. E daí várias pessoas começam a fingir que estão vendo essa roupa para poder dizerem que elas também são capazes. Só que na verdade o rei está nu. É por isso que eu falo que não, o rei não está nu. Às vezes a gente tem que reconhecer com humildade que a gente não consegue ver a roupa do rei porque falta repertório. O repertório do mundo é muito vasto e assim, a gente não dá conta de tudo, por mais bem informado que a gente seja, por mais coisas que a gente assista o tempo todo. E eu faço parte disso, eu sou uma pessoa que assiste muita coisa, que leio sobre muita coisa. Eu considero que eu tenho um repertório muito rico e ainda assim não é o suficiente para eu fazer uma análise de The Midnight Gospel aprofundada, sem me debruçar sobre isso e me dedicar muito tempo estudando para tentar trazer alguma coisa para vocês. Mas fica aí a dica, eu não poderia deixar esse desenho passar batido, eu iria me arrepender muito por todos os anos de Hora de Aventura em que eu queria ter feito vídeo a respeito e eu não pude, porque eu não tinha um espaço para falar sobre isso. Rick and Morty eu ainda tô pensando se eu assisto ou não, porque eu não gosto de pegar coisas que já estão muito lá na frente, que muita coisa já foi dita e eu pegar o bonde andando, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas é um desenho que eu queria assistir por mim mesmo, porque provavelmente é algo que eu iria gostar muito. Então fica aí a minha indicação, assiste pra tirar as suas próprias conclusões e pra explodir a sua mente aí, porque a parada é mesmo mind and blow. Mas tenha em mente isso aí de que eu te falei, de que vai te distanciar, vai te causar estranhamento. E isso é proposital. Talvez não te agrade, mas tente fazer pelo menos uma vez esse exercício de colocar o que agrada ou o que não agrada no bolso, porque é muito fácil desagradar a gente quando bate nas regras que nos construíram. Vou repetir isso nesse vídeo pela última vez, ainda vou falar muito sobre isso no canal, vai ser repetitivo, mas é porque é uma coisa que foi repetitiva pra mim nas pessoas que tentaram formar isso na minha cabeça. Eu tive que ouvir muito isso pra ir construindo esse conceito aos poucos e hoje, finalmente, consegui entender um pouco melhor o que isso significa. Essa questão da linguagem que foi imposta pra gente, que foi construída na gente e que alfabetizou a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar as obras, de uma maneira que cria uma barreira para coisas novas, cria uma barreira para coisas que quebram propositalmente com isso, justamente para desafiar essa nossa percepção que foi formada. É isso, galera. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Interaja, a sua interação é muito importante agora nesse início do canal, que tem muito pouca audiência. Então, ajuda compartilhando, ajuda como você puder. Um beijo e até o próximo vídeo.